Olá, estamos começando mais um Pod Sim com Milton de Araújo, o podcast dos Sim Comerciários de Jundiaí região. Eu sou a Caíta e aqui ao meu lado já está o presidente Milton, que é o idealizador desse projeto para levar mais informação para você, comerciário. E hoje o nosso sindicato está em festa, porque nós estamos recebendo uma visita ilustre. Uma não, duas ou até três, porque tem um aqui escondidinho. Eu estou falando do presidente da União Geral dos Trabalhadores Nacional São Paulo, UGT, Ricardo Patá. Ele que também preside o Sindicato dos Comerciários, simplesmente da maior cidade da América Latina, São Paulo. O sindicato do Patá, que ele preside hoje, representa cerca de 600 mil trabalhadores. E a UGT, a qual ele também preside, representa cerca de 12 milhões de trabalhadores. Então, nós estamos falando com simplesmente um dos maiores líderes sindicais do Brasil e do mundo aqui hoje no nosso sindicato. Com ele veio também o senhor Moacir. O Moacir, que eu copiei aqui, ele é secretário de Finanças da UGT e ele é tesoureiro do CIEMACO, que é o Sindicato dos Empregados em Manutenção, Conservação e Limpeza Urbana. Bom, eu gostaria de passar para o presidente Milton dar as boas-vindas para os nossos convidados hoje. Presidente Milton, faça as honras, por Caíta. favor. Para mim, é uma felicidade enorme estar com três pessoas, como você falou. Edson Ramos, O Edson está Moacir escondidinho aqui nos e estúdios. o nosso grande sindicalista, o nosso Ricardo Patá, amigo, presidente da UGT Nacional e presidente do maior sindicato da América Latina do estado de São Paulo, todo. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, Patá. E seja bem-vindo, Moacir. Para mim é uma satisfação imensa você estar aqui comigo. Esperei há muito tempo, há 2 anos, a visita do nosso amigo Patá e hoje está aqui comigo. Muito obrigado, obrigado mesmo. Seja bem-vindo todos. Por favor, com a palavra, presidente. Muito obrigado, Milton, pelo convite. Caíta, o nosso querido Edson Ramos e o Moacir, que juntos construímos a UGT em 2007. É muito interessante essa forma de nós nos comunicarmos, né? O Sindicato dos Comerciários aqui de Jundiaí, região, através de um podcast que várias personalidades aqui passaram e muitos temas aqui foram debatidos, para que a gente possa levar a todos aqueles que não estão vendo notícias relevantes, né? Tanto daquelas locais, muitas vezes do Estado, e outras nacionais e internacionais, porque o Miltinho, ele nos acompanha já desde que entrou na UGT e que enriqueceu a UGT com a entrada dos comerciários dessa cidade. Já tivemos em 2 ou 3 eventos internacionais onde a gente aprende muito e colocamos a nossa palavra, né? Na OIT, que nós tivemos juntos, debatemos a questão das plataformas, que é um dos temas que hoje está no mundo todo sendo discutido, e no Brasil em especial, tem aí uma relevância, e colocamos a nossa palavra, a palavra dos trabalhadores naquele local, e como na UNE também, que tivemos de forma conjunta, que a UNE é um secretariado mundial de comércio e serviços, que o Moacir também participa, tanto eu e como o Moacir, Milton, estaremos em novembro, vamos estar em Nyon, que vai ter uma reunião da Executiva Mundial, né, Moacir? Executiva Mundial da UNE, e tem muitos temas, né, que vamos lá relatar. Então, agradeço muito a você, a Caíta, e aqui o pessoal da bancada, e principalmente a você, que está do outro lado da telinha. Estão aqui à disposição. Presidente, hoje o nosso tempo está um pouco curto, porque nós vamos fazer uma agenda de visitas hoje aqui em Jundiaí, né? Inclusive, nós vamos até o CD do Magazine Luiza. Então, o presidente veio a Jundiaí para conhecer realmente a nossa estrutura, visitar os nossos prédios, o nosso centro de benefícios. Mas eu já queria abrir esse podcast aqui a pedido de todos os comerciários aqui da região e até dos trabalhadores aqui do sindicato, falando sobre essa recente conquista, né, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 de salário por mês. Eu queria saber só o seguinte, Patá, a gente pode considerar isso um passo importante rumo à sonhada justiça social para os trabalhadores? Olha, essa questão que é uma questão longa, porque nós já primeiro estávamos debatendo, porque há mais de 7 anos a tabela não era reajustada, né? Então, nós conseguimos os aumentos salariais para as categorias, todas elas,
e aí iniciava-se um processo de cobrança do imposto de renda das pessoas. Quer dizer, dava uma conquista e era tirada absurdo, do salário, né? Que já não... porque é um absurdo. Então, nós até, inclusive, pedimos, e não sei se nós vamos conseguir agora, colocar um adendo a essa grande vitória de ter também já programado esse reajuste da tabela. Tá. Isso, e outra coisa que pedimos é a do PLR, porque o PLR é um absurdo que nos lucros das empresas não tem pagamento de imposto e a distribuição pelo PLR do resultado da empresa, o trabalhador paga, é um absurdo. Mas, de qualquer jeito, é uma vitória extraordinária. Milhões de pessoas deixarão de pagar um imposto de renda. Isso, porque sempre falamos que salário não é para ser... não é para ser taxado, né? Salário. Não é possível. Então, o Lula, ele nos escutou e conseguiu e sensibilizou o parlamento, que é um parlamento hostil, mas nesse caso, por unanimidade, conseguimos a isenção. Então, com certeza absoluta, muitas pessoas que estavam pagando deixarão de pagar e esses recursos, eles vão fazer o que quiser, vão pôr na poupança, vão para restaurante, vão viajar, vão fazer o que bem entender, porque é o salário dele, do trabalhador e da trabalhadora. Então, a vitória extraordinária, essa vitória estamos perseguindo há muitos anos, desde o governo anterior do Lula já estavam pleiteando, mas nesse era uma das questões mais fundamentais que nós colocamos e o Lula se cumpriu. Está aí a grande vitória, a vitória da sociedade. Se não tivesse o Lula lá, acho que não seria possível essa conquista. Se fosse um outro governo, nós não teríamos a política do salário mínimo, nós não teríamos a política do salário da mulher igual ao do homem, muito menos isso, e nós não teríamos nem o debate, a discussão de um outro tema que, com certeza, logo vamos ter, que é acabar com a jornada 6x1 e reduzir a jornada para 40 horas. Assim seja. Moacir, temos pouco tempo que a gente se conhece, como você falou ali agora há pouco, embaixo, na sua palestra lá, você conversou na sua conversa com o pessoal, mas realmente eu encontrei com uma pessoa muito amiga, uma pessoa querida, eu acredito que eu vi em você com uma simplicidade enorme e gostei de ter conhecido você. Você é um grande sindicalista também, realmente já foi presidente de sindicato. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre você e sobre o seu sindicato. Seria o sindicato... Que é uma das categorias, desculpa, presidente, é uma das categorias mais importantes, principalmente de São muito Paulo, né? Muito. Porque a SEI Conservação Urbana, porque ninguém olha, né? Mas tem gente lá limpando e é muita demanda, né? Exatamente, cuida da vida das pessoas. Antes, obrigado, Milton, pelo convite, é um prazer estar aqui no sindicato, você bem breve. Hoje eu sou secretário de Finanças da UGT. Eu fui presidente do CEMACO São Paulo, que é o sindicato que representa cerca de 130 mil trabalhadores em São Paulo até 2020. Eu saí da presidência, hoje eu sou tesoureiro, eu saí da presidência para me dedicar à Confederação dos Trabalhadores em Asseio, Conservação e Limpeza Urbana. São 68 entidades entre sindicatos e federações filiadas à nossa confederação. E nós fazemos um trabalho de valorizar os trabalhadores da limpeza. São trabalhadores que são considerados invisíveis, né? Porque a pessoa quando coloca um uniforme, tá? Ela passa perto de um amigo e o amigo não reconhece. Então, um dos principais objetivos, além da defesa dos direitos, a dignidade dos trabalhadores, né? A defesa da valorização também dos trabalhadores. Tá? Então, quero mais uma vez agradecer o convite que me foi feito e eu me sinto em casa aqui. Eu que agradeço. Obrigada. Mas até me permite, o Moacir, ele está se dedicando à CONASCOM, que é essa confederação, e tem feito um trabalho extraordinário no Brasil, e a maior parte dos sindicatos filiados, inclusive todos, estão na UGT. Mas ele não se limita a essa questão só do Brasil, ele ajuda a dar visibilidade para esses trabalhadores em outros locais. Na Argentina, ele ajudou no Chile, porque tem lá estruturas sindicais são diferentes e muitas vezes aqui já tem problema, imagina lá naqueles países. Então, o Moacir tem feito um trabalho internacional muito relevante em nome daqueles que não tinham voz. Ele deu voz para as pessoas que não eram nem vistas e nem podiam falar. Então, meus eu tenho parabéns pelo trabalho. Prazer em acompanhar o Moacir em várias reuniões internacionais e no Brasil é uma das pessoas que mais ajudou a construir a UGT. Perfeito. Eu tive a felicidade, graças a Deus, de encontrar ele realmente, como o senhor acabou de falar,
não encontrei no Brasil, mas encontrei fora do Brasil. Fui encontrar ele em Genebra, fui encontrar ele lá na Argentina, na Colômbia. Então, isso aí foi muito importante, talvez, para nós, para mim e para ele. Ele faz o livro dele aqui, a cartilha, né? Trabalho Decente no Comércio. Toda vez que ele vem da OIT, ele lança essa cartilha. E ele sempre falou para mim, me coloca a foto do Moacir aí no livro, pelo amor de Deus. Falei, você já ligou pro Moacir? Já ligou pro Moacir? Falei, não, tô ligando. Fica tranquilo, presidente, tô ligando. Ele faz questão. Presidente Patá, uma coisa que eu acho muito importante, pessoal, e como presidente do meu sindicato de Jundiaí e região, uma coisa que você faz de grande importância para o trabalhador e para o público do estado de São Paulo. O emprego, aquela que você faz aquela chamada para fazer entrevista de emprego para aquele pessoal que fica coisa linda, aquela multidão de pessoas lá que você vai. Isso aqui é muito importante, eu acho que para toda a população, eu acho que não só do estado de São Paulo, como do Brasil todo. Eu gostaria que você comentasse e falasse um pouco sobre isso e essa ideia que você teve. Na verdade, então, até coincidentemente, é importante eu relatar que a ideia surgiu num evento da Uni Internacional em Liverpool. Nossa. Na terra dos Beatles. E lá eu estava nada mais, nada menos com o meu companheiro Moacir, que mostrou um filme. Ele pegou, olha para tal que está acontecendo lá no sindicato de Semaco em São Paulo. Mostrou uma fila enorme. Mas aí ele disse, só que aqui as coisas já estão resolvidas, porque resolveu-se mudar a empresa que prestava serviços para uma outra empresa e todos os trabalhadores estariam lá para mudar, para carimbar a carteira de saída e carimbar a carteira de ótimo. Então, não era, vamos dizer assim, um problema, era uma solução. Então eu vi, e aí eu tive a ideia lá. Falei, nossa, vou fazer isso lá em São Paulo, vou criar um mutirão do emprego, mas com pessoas que realmente não têm emprego. Porque naquele caso, as pessoas já estavam com a carteira já acertada para ir para outro local. Dito e feito, chegando em São Paulo, nós fizemos o primeiro mutirão, foi em 2018. E o primeiro foi com dificuldade. Quando você até chegou, não tinha nem os banheiros químicos na época. Nós fizemos lá em convênio com a Prefeitura de São Paulo, não tinha água. Nós aprendemos muito... e porque foi muita gente. E o pessoal foi de madrugada. O pessoal chegou lá um dia antes, ficou na fila. Nós fizemos toda a estrutura e colocamos à disposição a estrutura do sindicato, que são 13 andares. Fizemos com as empresas, porque sem empresa não tem a oferta de emprego. Então, essa questão da solidariedade, por isso que o diálogo com a empresa é relevante, né? Sim. E lá nós colocamos centenas de empresas e foram milhares de pessoas que fizeram uma fila enorme, saiu no Jornal Nacional, saiu no Fantástico, saiu em tudo quanto é lugar, porque foi uma novidade daquele momento que nós idealizamos até de forma conjunta, né? Coincidentemente, o Moacir está aqui nesse podcast, né? E ele é testemunha disso, e foi um sucesso. A primeira pessoa que ficou na fila, quando conseguiu, ele foi entrevistado pelo Fantástico. Sim. Ele foi com a família toda. Quando ele saiu com o emprego, ele estava emocionado. Olha. Porque era... E principalmente naquele momento, porque naquele momento, em 2018, o desemprego era muito elevado, diferente de agora. Sim. Então, nós conseguimos, na realidade, mostrando que a solidariedade, que se a gente quer construir um outro país de emprego, de inclusão, basta querer. E nós queremos. E aí nós construímos e fizemos também, o que foi muito importante, e até hoje nós conseguimos dar continuidade. Nós fizemos em parcerias importantes com o Sistema S, Senai, Senac, o Instituto Paula Souza do Governo. Nós criamos, na realidade, qualificação específica, porque muitas vezes a dinâmica é tão grande e a tecnologia é tão célere, né? Que às vezes nós estamos falando hoje aqui já está mudando uma série de coisas. E o Senai, por mais qualificado que seja, às vezes o curso que vão apresentar já não é aquele não é mais moderno. Não é. E aí nós conseguimos construir sob medida, como se fosse uma roupa de casamento adequada às necessidades das empresas. E aí conseguimos dar oportunidade para o emprego e dar oportunidade para qualificar. E é importante essa questão, porque você sabe que para caixa de supermercado, né, que é uma operação simples, lá em São Paulo é R$ 2.300 o salário, não é elevado, mas se a pessoa não tiver conhecimento tecnológico, não vai ser contratado. No primeiro, nós tínhamos mais de 6.000 vagas só para operador de caixa. Não conseguimos contratar 3.000.
porque as pessoas não estavam qualificadas. Nos mutirões subsequentes, já melhoramos muito e acertamos com as empresas que, concomitantemente, aquelas pessoas que não conseguiram naquele momento, mas tinham o perfil que a empresa pedia, moravam perto a casa é perto do local, porque isso é importante. Sim, sim. Aí eles esperaram fazer a qualificação para já contratar. Então, nós estamos dando sequências importantes a um mutirão, que é uma ideia que ficou muito estabelecida para o GT, praticamente o mutirão ficou da UGT. E já está na 10ª edição, né? Já Exatamente. Nós já estamos... Quantos trabalhadores, mais ou menos? Porque, para quem não sabe, daqui de Jundiaí, que às vezes não acompanha o noticiário de São Paulo, aquelas Filas. notícias que passam lá no Vale do Anhangabaú, que é um lugar histórico lá de São Paulo, onde fica o Sindicato de São Paulo, são filas intermináveis ali, que ocupa todo o Vale. Quantos desempregados e desalentados o mutirão tem recebido recentemente? Nós tivemos mais de 30 mil nos primeiros. O último, já por conta do desemprego ter diminuído, graças à política governamental, já não foi tanta gente, mas chegou a ter mais de 30 mil. Nós fomos obrigar, porque era para fazer num dia só. Nós fomos obrigados a fazer a semana inteira. Nós dávamos para as pessoas, e não ficaram, logicamente, na fila esses dias, dávamos a senha para eles voltarem em dias subsequentes para isso. E aí apareceu um outro problema. Muitos deles não tinham dinheiro para voltar, você acredita? Eita, mas é a realidade, e aí nós melhoramos o nosso mutirão, É. colocamos um lanche para todo mundo, porque o pessoal fica, como eu disse, tem a gente que fica o dia inteiro, a noite anterior e o dia. No primeiro não teve tantos problemas, teve mutirão que foi perto do frio, chovia, então era uma judiação. Então nós dávamos um cobertor, nós ajudamos, porque o pessoal chega a dormir. Mas é um lá. É uma loucura intenso. O que aconteceu. Mas eu acho que é um exemplo do mundo sindical em mostrar para a sociedade a relevância, né, que é um pilar social fundamental, para demonstrar quanto é importante o nosso movimento sindical para ajudar a sociedade, não só nas negociações coletivas, nos benefícios que todos os sindicatos aqui dão, mas para buscar cidadania. Certo. Porque um trabalhador desempregado, ele não se considera cidadão, ele só se considera com a carteira assinada. Nossa, é uma triste realidade, né, chefe? Mas uma coisa muito bonita que o Patá está falando aqui para o trabalhador e para as pessoas desempregadas e peço para o povo em geral. Agora, você falou uma coisa que me chamou a atenção, Patá. Você viu que ele falou sobre qualificação? E, se não me engano, no Sindicato de São Paulo vai ter aquele curso do Projeto Fênix, né, que a FEComerciária está oferecendo, aí liderada pelo nosso deputado Luiz Carlos Mota, esse projeto de qualificação, principalmente de curso de frente de caixa, açougueiro, vendas, vai ter também no Sindicato de São Paulo? Com certeza, inclusive nós temos, coincidentemente, nos próximos dias, reunião para organizar exatamente dar continuidade nos comerciais da cidade de São Paulo, esse projeto que a Federação encampou e que todos os que participam do elenco estão, com certeza, capilarizando nas suas regiões a continuidade, principalmente de áreas, como você especificou. Sim. Que é caixa e algumas questões até são um pouco mais simples, né? Sim. Mas que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de estar incluído e esse projeto ajuda a fazer. Estamos dentro do projeto. Ótimo, e as empresas pedem muito, né, qualificação, né? Muito. Tendo essa oportunidade, é gratuito o curso, aqui também, né? sobre isso e realmente isso é importante demais para a população. É muito importante. Muito importante. Agora, se vocês terem uma ideia, vamos falar de um assunto aqui polêmico também. Muito polêmico. Que o presidente sempre gosta, todos os entrevistados ele pergunta, e aí, você é contra ou a favor? Né? E sempre tem, às vezes, quando a gente recebe alguém mais pro lado empresarial, eles ficam meio assim. É uma questão ainda que está sendo discutida e que eu acho que merece muito estudo. Mas que, apesar de tudo, nós defendemos o fim da famigerada escala 6x1. O Patá tem propriedade para defender essa causa. Patá, o que falta para a gente obter essa conquista? Primeiro, é importante para relatar para aqueles que estão nos vendo e para nós mesmos que a questão toda, na realidade, esse 6x1 é uma consequência. A principal questão é a redução da jornada. Essa questão da redução da jornada para 40 horas, que nós estamos pleiteando, é uma questão que é mundial. Todas as grandes mudanças no passado foram mudanças que geraram até mortes. Você vê o Dia da Mulher, 8 de março,
muitas mulheres foram mortas, assassinadas, queimadas, porque estavam pleiteando diminuir, que a jornada para elas naquela oportunidade eram 16 horas. Demais, né? Como é que pode? Para qualquer pessoa, Qualquer né? pessoa, então é uma Imagina pra loucura. mulher. Então, mesmo 1º de maio, muitas pessoas morreram em Chicago também. E esse 1º de maio justamente reflete a luta da redução da jornada. Então, essa questão não é uma questão atual, é uma questão de muito tempo. A primeira greve no Brasil relevante foi em 1917, foi muito importante, e também pleiteava a redução da jornada. Em 1988, onde nós tivemos a grande Constituição do Brasil, a Constituição Social, ela teve um dos grandes pilar, foi justamente a mudança da redução de 48 para 44. Então, sempre teve esse debate. E estamos de novo. A área empresarial atualmente, antes até de falar a área atual, o Moacir também participou. Quando o Michel Temer foi bonzinho, porque ele foi, na terceira vez que foi presidente da Câmara, ele veio propor para o movimento sindical para reduzir não para 40, mas para 42 horas e que depois nós... Não é? Aí nós fizemos uma assembleia, todas as centrais fizeram, mas na UGT foi uma loucura. Aí o pessoal da UGT, na época, falou ou é 40 ou é nada. O que nós ficamos? Com nada. Não mudou. E nós tínhamos oportunidade de 10 anos atrás, já está com as 40 horas agora. Ou, no mínimo, com as 42, que foi proposto pelo Michel Temer como presidente da Câmara. E nós não fomos sensíveis, deixamos passar o cavalo, né, como diz. E agora volta à tona, está uma questão, todas as centrais estão unificadas, a área empresarial está muito sensibilizados, mas ainda vai ter muito debate, muita discussão. E eu tenho dito para todos que essa redução da jornada não é uma questão que depende dos empresários, é uma questão que depende da sociedade. Quem tem que pagar a conta, porque vai ter uma conta, é a sociedade. Agora nós precisamos ver se a sociedade, nesse século XXI, 2025, com tantas transformações, será que nós não podemos iniciar um processo de mudança e valorizar os trabalhadores e trabalhadoras que terão essa diminuição? Para algumas pode se qualificar, para se capacitar. E com certeza, se vai para o lazer, vai gastar dinheiro, então a economia não vai perder com isso. Quando foi o debate de 48 para 44 e 88, os empresários estavam, não, vai quebrar a empresa, passou, não quebrou ninguém. Acho que nem lembro de nenhum problema trazido pela redução de 48 para 44. E agora, mais do que 88, principalmente pela tecnologia, eu comecei a trabalhar em 1972 na empresa Bazar 13, que foi comprada pelo Pão de Açúcar. Essa loja que eu trabalhava existe ainda. Tinha, na época, 1.000 funcionários, hoje tem 400. Então, as transformações são extraordinárias. Então, os Jacksons, eu sou fã do Jackson. Você assistiu o Jackson? Lembra do Jackson? Assistia. Nossa, como eu gostava Chega daquele voando. desenho. Esse momento chegou. E aí, então, nós precisamos ver que vida nós queremos. Agora, nós temos castas, né? Tem lá, nada contra nem o Ministério Público, nem o Judiciário. Mas eles, por exemplo, já têm 60 dias de férias e mais 30 dias de recesso. São 90 dias. Agora, qual é a nossa... Nós não somos diferentes. Eles, tudo bem, estudaram, tal, se qualificaram, estão lá, prestaram concursos, ótimo, excelente, mas não podemos ser um país de castas. É um país que todo mundo tem que ter a oportunidade de melhorar a sua vida, de ter condições de estudar mais, e com certeza essa redução da jornada para 40 horas vai permitir que ocorra isso. E o fim da escala 6x1, que é a pergunta principal, é super necessário, porque eu sempre coloco o exemplo dos comerciários, que eu sou comerciário. Então a mulher, principalmente na cidade de São Paulo, acabei de falar aí com um grupo de pessoas qualificadas aqui no sindicato, que essas mulheres têm dificuldade
de ir para o trabalho. Sair da casa é 1h30, porque São Paulo tem um trânsito infernal. Diz que até aqui em Jundiaí também às vezes demora já tudo tá isso. Ficando... Transporte. 1h30 para voltar. Chega em casa cansado, ele tem que trabalhar. Tem uma folga. Nessa folga ela vai trabalhar para colocar a roupa em dia, e assim por diante. Muitas mulheres são chefes de família. Então não é justo isso. Nós precisamos dar oportunidade para todos terem uma vida. Todos nós gostamos de trabalhar. Mas não é possível a gente não poder ter uma vida melhor. Né? Que a gente possa viajar, que a gente possa estar com a família. Muitas vezes as pessoas não conseguem nem reunir a família. Então a luta para o fim da 6x1, ela é muito importante. Os comerciários de São Paulo foi o primeiro a aderir, colocamos uma faixa no prédio todo. Eu cheguei a ver. E aí o prefeito mandou tirar a faixa. Eu vou ver se eu ponho de novo essa faixa. Nós colocamos as faixas nos viadutos. Todos os nossos carros estão plotados para acabar com essa campanha. Todo momento que nós estamos na rua, levamos o panfleto para que ampliar a nossa voz. E como conseguimos essa grande vitória da redução da isenção do imposto de renda, eu imagino que se a sociedade estiver integrada, vai ser a próxima grande vitória. Redução para 40 horas e o fim da jornada 6x1. Perfeito, Patá. O Seimaco também tem esses problemas de jornada, Moacir? Temos, o pessoal também trabalha 6 dias e descansa um dia na semana. Agora, existe as escalas de revezamento em que tem folga durante a semana e trabalha aos domingos, mas respeitada a legislação, me parece que são 2 domingos ao mês, tem que ter folga, né? Mas é o mesmo problema, também sou favorável à escala 6x1, O fim da escala. Fim da escala 6x1. Todo mundo confunde. Fim da escala 6x1. E, obviamente, a escala 5x2. Vai trabalhar 5 dias na semana e 2 dias, principalmente para as mulheres, como a gente falou, para elas poderem ter vida junto com a família. Sim. Eu queria até comentar uma questão, Moacir e companheiros que aqui estão. Veio uma empresa sueca. Nós ficamos sabendo quando fomos na Colômbia que essa empresa viria para o Brasil, que é a H&M. É uma empresa... e ela começou no Brasil com a escala 5x2. A Drogaria São Paulo também está fazendo a mesma coisa. Tem várias empresas já testando esse 5x2. Então é viável, é possível que a gente possa conseguir conquistar. E é muito importante, porque essa questão que o Moacir comenta, que é parecida conosco, que tem essa escala, nós conseguimos uma grande vitória com o pessoal da alimentação, que fizeram uma greve numa empresa chamada PepsiCo. Ah, sim. E eu acompanhei, nós fomos lá, e o juiz não deu a vitória total, mas conseguiu um acordo que eu achei importante. Conseguiu pelo menos uma vez por mês que os funcionários tivessem um sábado e um domingo no revezamento, que é uma grande conquista. Pelo menos uma vez por mês já é um início. Ou seja, vamos todos, e aqui que eles estão nos vendo no podcast, vamos todos estar lutando nessa atividade, que é uma atividade de valorização da vida, respeito a todos, em especial às mulheres. Muito bem. Presidente, sabe as palavras, presidente? Sempre eu falo aqui que o nosso sindicato é muito forte, porque tem seriedade e tem trabalho. Mas para o nosso sindicato ser forte, eu costumo falar que é por trás. Hoje eu vou falar diferente. Hoje eu digo que é lado a lado. Do lado. Para o nosso sindicato ser forte, nós temos uma grande federação ao nosso lado. Lógico. E além de ter uma grande federação ao nosso lado, que é administrado pelo nosso presidente e deputado federal Luiz Carlos Mota, também nós temos uma grande central, a UGT, que por trás tem um administrador que chama-se Ricardo Patá. Então sempre eu falo isso em todas. Para um sindicato ser forte, tem que estar lado a lado com essas duas. Seria uma federação e uma central. Então eu agradeço também a gente ter essa parceria com a UGT. E agora a pergunta vem para os dois. A gente sabe que aqui eu estou com 2 homens muito, muito ocupados, que a sua hora vale ouro. Para mim vale ouro, é nem prata e nem bronze. Como é que vocês fazem para estar agora aqui em Jundiaí, daqui a pouco tá em outro canto, amanhã em outro canto, para conciliar isso com a família? Vocês fazem escala 6x1 também? Isso eu gostaria que os dois falassem para mim. Não vou deixar só para o Patá, nem só para Não, mas aí o falar. Porque a gente sabe que vocês têm família grande, né? Tem eu filhos, tem netos, tem Eu já sei mais ou menos o que eu faço, mas eu gosto de ouvir os outros, que é para mim realmente ir lapidando e fazendo acontecer.
Eu tô lá no outro lado do mundo, encontro o Moacir. Tô lá, encontro o Patá. Tô lá em Brasília, encontro o Patá. Falei, os homens... Aliás, a filha do Patá é uma grande artista, viu, presidente? Vai Camila mosaico, Patá, ela uma faz grande mosaico. artista. E ele acompanha também o trabalho dela de pertinho, né? Oh, Como é que aí faz pra para você ter ver. tempo, presidente? Bom, essa é uma das questões mais relevantes, porque se nós defendemos que as pessoas têm direito a estar com a sua família, ter lazer, nós temos que ser modelo Tem que dar também. exemplo, né? Exato. Só que nós temos realmente, como foi dito, uma série de compromissos a todo momento, todo instante. O Moacir vai falar em seguida. Daqui, hoje ele já vai para Belo Horizonte, que tem uma reunião lá com o grupo dos... Você vai amanhã. Você vai Eu Já não foi vou amanhã, escalado. eu vou no voo das 6 horas da manhã. Eu preferi Olha a hora. Olha aí, tá vendo? deixar mais. Eu faço o possível mesmo para ir nos lugares, mas eu faço o possível para não dormir fora. Eu prefiro dormir na minha casa. Então, mesmo que eu durma um pouco, porque eu vou sair 6 horas, tem que estar 4 horas no aeroporto. Mas essa é uma das questões que realmente nos traz muito debate, porque eu tenho 5 filhos, entre os seus e os meus e os nossos. Eu falo com eles todos os dias. A união toda. Todos os dias, por telefone, alguns eu vejo, né? A Camila, às vezes, ela está mais perto, mas eu faço questão de falar com todos eles e faço, o que eu faço? Uma vez por ano eu reúno todos, nós vamos para um hotel, né? No ano passado nós fomos para Extrema, um hotel Vila Lobos, um hotel bacana, viu? Com todo Ai, mundo. que bacana. No outro eu fui para o São Rafael, em Itu. Tu conhece. E assim por diante, porque eu faço questão, às vezes eu alugo uma casa na praia, para ir todo mundo Olha, que também. interessante. Isso daí é um exemplo, né? De Fim de uma semana, alternativa. a gente se encontra no almoço, normalmente no almoço, mas é muito importante, porque como é que a gente prega uma coisa e faz outra? Não é? Tá certo. É. Eu tenho 2 netos, né? A minha neta já tem 15 anos. Nossa, Olha que legal. coisa. olha aí. E eu não tenho muita idade. É você que começou cedo, né? Não tenho muita Você idade. que, ele que começou Tenho- cedo, fala a eu vou verdade. fazer- Começou como diz, cedo. já vou fazer 72 anos agora, dia 12 de outubro, está chegando. Mas se não é a família, você realmente também não tem a capacidade de exercer qualquer que seja a função. Mas todas as nossas que aqui estamos, né, todos nós, o Edson Ramos como secretário, o Edson Ramos é impressionante, porque o que ele viaja pelo Estado, por ser Eu o sei. secretário-geral, é impressionante. E como ele não toma avião, ele tem... Tem por medo? exemplo, Ainda. ele vai para Santa Catarina agora, que tem um evento, Vai de carro. e ele vai de carro para lá. É impressionante. Isso eu já não faço mais. Bom, acho que eu nunca fiz ir de carro numa distância E a tão cãibra, grande. como que cuida da cãibra depois ainda vou. nas pernas? O O Milton anda de carro ainda, viaja, né? Você viaja muito de carro? Muito Viagem. de casa Eu- aqui eu- para Avaré, São Paulo. Mas tem que ter um bom carro, né? Porque senão não Não, aguenta. não aguenta. Mas é muito importante aquelas pessoas que estão nos vendo, que é importante que cada um que está, todo mundo tem sua família, lógico, não é? Agora, realmente, nós precisamos tratar bem, porque se você não está bem na família, você não vai ficar bem em lugar nenhum. Eu fiz 30 anos de casado, né? Olha, parabéns. E aí, esse ano, eu saí com a minha mulher mesmo, fui para comemorar em Cartagena, não conhecia, foi maravilhosa. Olha. E aí a gente, às vezes, aproveita certas oportunidades, que é possível, minha mulher é advogada, altamente qualificada, e tem alguns eventos que ela me acompanha. Isso melhora muito para Muito, nós, isso né? é Senão muito ficar muito importante. distante de casa é muito ruim. Eu tenho um dirigente que foi da UGT internacional, o João Fernandes, um ótimo, qualificadíssimo, mas ele me contava que na época que ele era do Sindicato Metalúrgico lá da Bélgica, ele ficava 200 dias fora de casa. Nossa, quase Quer dizer, o que ano Você inteiro. parou. É. Não dá para. Como é que dá para ficar tanto tempo longe? 200 dias num Quase ano um ano. longe de casa. muito. Então eu tento evitar, mas eu tenho responsabilidades, né? Você vê, eu estou aqui hoje em Jundiaí, amanhã eu vou lá para Belo Horizonte, na outra semana eu vou para Florianópolis, o Moacir também vai. Na outra semana vai ter no próprio Semarco em São Paulo também o mesmo evento, e depois na outra vai ter lá em Foz do Iguaçu, que é o Conascom está desenvolvendo um Depois nós trabalho. vamos pra Genebra. E depois vai Aí para a nós vamos COP para também, Genebra, né? Tem a COP em também, Lyon. né?
A COP, eu não sei como é que nós vamos fazer para estar lá. Tem que ir para a Ou COP. seja, é muita coisa para fazer. Mas, volto a dizer, família nunca pode ficar em segundo plano. Ótimo. Se for entre família, eu falo assim, a família chegar, olha, você tem que ficar mais aqui, senão vai criar desestruturação. Aí eu não vou optar pela família. Família em primeiro lugar. Olha que legal. Esse é o mote do projeto contra o 6x1. Família, né? Porque nós não queremos só dinheiro, nós queremos diversão e arte também, né? Então é importante dizer que nós somos seres humanos, ainda não somos máquinas, né? E aí, já que estamos trabalhando, né? A nossa mão de obra também tem que estar qualificada e, acima de tudo, saudável, né? E sadia. Presidente Milton, mais alguma questão? Não, ele uma vai responder pergunta? também como é que ele faz, porque eu tô Ele está aqui só pensando, né? Já Como... deu uma trinta- Então, Já no terceiro tamo- é. casamento. Terceiro eu também, parceiro. Casamento. Nem o Patá sabe, eu casei esses dias atrás, novamente. Não, Aí casou? fica Já bravo. Você não oficialmente? sabe? Porque, Ih, Olha, agora. olha, eu vou lhe dizer. não, porque Eu vou fazer um parênteses. Eu fui o maior defensor. E não me Sim. chamou para o casamento. Não chamou. não chamei ninguém. Na Casou no verdade, segredo. Na verdade, E eu casou oficialmente? já casei oficialmente. No Com cartório? aliança, inclusive, tudo. Nossa, Ixi. Marcinho, parabéns. Vamos ver se depois a mulher Silvana, vamos ver se passa para ela ver. Silvana, parabéns, viu? Você é uma mulher extraordinária. A Silvana... E eu, olha, que lindo. eu devia ser o padrinho, hein? Não, mas olha, foi uma coisa muito simples. O cartório, nós combinamos isso. Foi em porque Las Vegas? Terceiro casamento. Eu tenho 3 filhas, né? Não. Uma do primeiro casamento, 2 do segundo casamento, gêmeas. Tenho Olha, neto, que legal. né? Então, ela também já está no terceiro casamento. Nós não somos mais adolescentes. Nós estamos constituindo uma nova família. Não, agora aqui são 2 companheiros. Né? Simplesmente Sim, um parceria. ajudando o outro. Parabéns. A ideia é essa, né? E para Parabéns, você ter viu, uma Marcelo? ideia, foi dia 20 de setembro, Parabéns. dia 27 De ela... sucesso para você, que A minha Deus lua de abençoe mel e foi proteja. assim, ela foi pro Japão e eu fui para Budapeste. Ah, que belezinha. Oh, Ela tá no Japão Foi a lua desde de o mel dia- online. Ela tá no Japão desde o dia 27 e volta sábado agora. E eu voltei ontem de manhã, né, de uma viagem totalmente conturbada. Mas é assim, rapidamente, é complicado, porque a gente tem muitas atividades, né? Viagens. Então, o que eu faço é o seguinte, quando eu estou final de semana, tá? Eu procuro estar com a família. ótimo. Então, o que Bom, acontece? bom. Eu tenho 2 filhas que moram em São Paulo, aliás, as 3 filhas que moram em São Paulo, uma em cada lugar, mas as 3 na capital. Então, ou a gente se junta, aí eu dou uma passada rápida na casa e venho para Jundiaí, a minha mãe, minha irmã mora aqui em Jundiaí, e eu venho para cá, que eu também tenho uma casa aqui em Jundiaí, Olha aqui é aí. um lugar para descanso. Então, eu costumo aqui, final de semana eu estou sempre com a família. Sinta-se cidadão, Sempre. então, de E Jundiaí. não é todo final Pronto. de semana que eu estou viajando. Não é? Então, nos finais de semana eu estou sempre aqui em Jundiaí. Ótimo. E trago minhas filhas, minhas filhas também têm casa aqui em Itatiba. Né? Então a gente acaba se juntando aqui e acaba amenizando um pouco. Mas já foi mais complicado no primeiro casamento, no segundo também foi bastante complicado. Hoje não, porque agora é casado com a sindicalista, então... Ah, ela é sindicalista também? Então Ela é pronto. diretora do Ela vai sindicato. entender. É ela tudo entende. da mesma Não, e eu tenho que entender ela também, as viagens dela, né? Ah, ela sim. tá no Com Japão. certeza. Os dois têm que se- Ela, os 15 dois têm que dias se no Japão. entender. Arrumou uma parceira ideal. Que eu falo, só um sindicalista para entender outro, né? É verdade, Não, é não tem verdade. jeito. Mas é isso. Presidente Patá, eu gostaria que nós ficássemos aqui o dia todo batendo papo, porque o papo está muito gostoso, realmente. Está sendo papo gostoso, papo profissional. Eu gostaria que ficasse o dia todo É, comigo eu aqui. também Tanto ficaria. você como o nosso amigo aqui, realmente, os dois são incríveis. Mas hoje a gente está com o tempo, como o senhor falou, você está corrido. Eu falei no começo que tinha que ficar aqui 3 dias de Jundiaí, hospedado por aqui, para ficar aqui conhecendo Jundiaí, conhecendo a região e conversando, que você é muito inteligente. Obrigado. Tem coisas para nos ensinar, que eu tenho certeza. Cada vez que a gente conversa com você, a gente aprende cada vez mais. Mas como o nosso tempo está curto, eu agradeço muito, muito, muito a sua vinda. Agradeço muito também você. Realmente, como eu disse, tem pouco Obrigado. tempo, mas parece que a gente já conhece há 10 anos para lá. Verdade. Então, com você. Presidente Patá, um recado para os nossos ouvintes e telespectadores e as suas redes sociais, como que as pessoas encontram o sindicato, a OGT e o Ricardo Patá nas redes sociais. Bom, primeiro, quem está nos vendo, eu sugiro
para nos procurar no YouTube, na TV Comerciários, se inscreva. E quando lá é o seguinte, tocou um sininho, a pessoa ganha uma caneca da China, maravilhosa. Olha aí, então, pessoal, você que vamos tá se nos vendo, inscrever aí. TV Comerciário no YouTube. TV Comerciário no YouTube. No YouTube. E na rede social é ricardo.patá no Instagram. Acompanha no site do sindicato, o site da UGT. E o recado final, na realidade, é que nós temos que lutar muito a favor de uma jornada decente, salários cada vez melhores para dar condições de um país rico distribuir a renda para as pessoas. Mas o mais importante, eu acho, é ser solidário. Ser solidário, viver. A vida é curta demais. Como eu digo, vou fazer 72 anos, nem eu estou acreditando. Nem parece. Não, parecer parece. Não, parece não. Mas, de qualquer forma, eu estou lá e passa muito rápido e às vezes a gente fica com questões mesquinhas, pequenas, num debate, perde tempo e a vida é maravilhosa. Nós temos que saber aproveitar legal, essa vida, porque essa cada um. vida é uma dádiva e às vezes a gente não tem consciência do que nós temos, que é a vida, que é a saúde, que é a família, que são os amigos. Então vamos aproveitar nesse sentido. Vamos trabalhar, continuar trabalhando, porque é tão gostoso trabalhar, mas vamos aproveitar a vida. Eu vejo todo dia o céu, às vezes azul, maravilhoso. Falo, nossa, que maravilha o céu, as árvores, não é? E às vezes a gente perde tempo com coisas tão pequenas. Vamos valorizar a vida, porque ela nos foi dada pelo divino. Perfeito, Oxe, presidente. muito Inspirador. bom. Obrigado, hein? Moacir, o seu recado e como que as pessoas acham o CIEMACO, a Confederação, nas redes sociais. Aquela câmera ali, se você quiser mandar uma mensagem. Nós estamos no Facebook, estamos também no Instagram, né, ciemaco.com.br ou conascom.com.br. Eu endosso as palavras do Patá e, para não me alongar, o que eu desejo hoje em dia é paz, harmonia, para a gente viver com tranquilidade. Nós estamos vivendo com um país com muita violência, né? E essa violência atinge todos da sociedade, pobres, ricos, pretos, brancos, né? Nordestinos, estrangeiros. Isso é muito complicado, a gente precisa de paz. É isso. Poxa, muito bonito. Recado muito dado. Muito obrigado. Muito hein? bonitas mensagens. Olha, eu só tenho a agradecer ao Milton a oportunidade de eu estar aqui hoje, né? Eu que tenho aí, como eu já falei, mais de uma década de profissão. Essa, para mim, é uma oportunidade ímpar e vai entrar para a minha história. Então, eu agradeço muito ao presidente Milton por essa oportunidade. Quero dizer que o Sindicato dos Comerciários aqui de Jundiaí é composto por 90% do seu quadro de mulheres. E o presidente Milton é um líder humano, ele entende as nossas necessidades, né, as nossas angústias. Então, ele é um líder aí diferenciado. E eu acredito que o Ricardo Patá, liderando representando 600 mil trabalhadores, também faça esse papel importante, humanizado, como nós vimos aqui, uma figura humana, né, acima de tudo, que considera o trabalhador um humano hoje, que é muito difícil, né, na era das máquinas. Então, eu agradeço muito a oportunidade, agradeço a presença de vocês aqui hoje. E eu quero pedir para você seguir o Sindicato dos Comerciários de Jundiaí Região nas redes sociais, que é @Sincomerciariosjundiaí. Esse programa vai para o YouTube, que é Sincomerciários de Jundiaí no YouTube. Nós estamos no Instagram, no Facebook, em breve no TikTok. Nosso site é comerciario.org.br. Todas as notícias, os nossos benefícios, os nossos convênios. Sigam as redes sociais, acessem o nosso site e, inclusive, eu queria mandar um recado aqui, que hoje nós estamos gravando esse programa, hoje é dia 8 de outubro, é o Dia do Nordestino. Queria parabenizar o presidente Milton e todos os nordestinos que fazem parte aqui dessa cidade de Jundiaí, que tem sido atacada, os nordestinos têm sido atacados por cidadãos que não fazem a mínima ideia do que estão dizendo. Então fica aqui meu respeito, minha admiração pelos nordestinos, em nome do presidente Milton. Encerro por aqui esse programa maravilhoso. Conto com a sua participação e sua presença no próximo. Até já, um beijão. Beijo no coração de todos os ouvintes. Obrigado a todos. Tchau, tchau.